Olá, queridos alunos e amantes da história. Hoje nós falaremos sobre a unificação italiana, ali no século XIX, no contexto da política das nacionalidades. Então, bora comigo! A unificação italiana, ela ocorre na segunda metade do século XIX e ao mesmo tempo está também ocorrendo a unificação alemã, que veremos na próxima aula, tá, turma? Nós chamamos esse período ou esse movimento de política das nacionalidades, já que você tem o povo italiano, mas não tem a Itália. Você tem o povo alemão, mas não tem a Alemanha. E é importante também deixar claro nesse começo de aula que quem vai liderar esse processo é a burguesia. A burguesia liberal, tá, turma? Independente de ser monarquista, no caso do Conde Cavour, do Piemonte Sardenha, ou dos republicanos como Giuseppe Garibaldi, Giuseppe Mazzini, são movimentos liberais burgueses. Então, as unificações tardias, elas foram lideradas pelas burguesias de seus países. No caso da Itália, pela burguesia liberal do Reino do Piemonte Sardenha, e no caso da Alemanha, a burguesia liberal do Reino da Prússia. O processo de unificação italiana, ele vai começar no contexto da Primavera dos Povos, em 1848. Lembra, turminha? Movimentos liberais nacionalistas ocorridos na Europa, que vão derrubar os últimos resquícios absolutistas. Belezinha, turma? Porém, a unificação não se consolida ali. Apenas começa na Primavera dos Povos. Ok, turma? Belezinha. Uma primeira organização na Itália que defendia a unificação italiana é chamada de Carbonários. Apesar de não ter muita unidade, é um movimento bem interessante, pode cair em vestibular. Ali se juntava monarquistas e republicanos, né? Como eles juntavam-se em cabanas de carvoarias, escondidinho, né? Tá? Eles foram apelidados de carbonários. E os carbonários também vão utilizar a maçonaria para difundir as suas ideias liberais, as suas ideias unificadoras. Então, apesar de não ter sido um movimento que liderou, que conduziu a unificação italiana, tá? Os carbonários, italianos foram importantes para difundir ideias unificadoras por toda a Itália. Bem, pessoal, a Itália ela era formada por 7 reinos, tudo bem? Esses reinos, alguns eram dominados pela França, outros reinos eram dominados pela Áustria. E no caso de Roma, o reino de Roma, quem governava Roma? O Papa. Então o Papa era o chefe político e religioso de Roma. Ele governava Roma, o reino de Roma, tudo bem? E era protegido militarmente por tropas francesas, por tropas de Napoleão III da França, tá bom? Sobrinho do Napoleão I. Belezinha, turma? Mas, ô Marcelo, por que a França e a Áustria dominam os reinos italianos? Legal, uma pergunta que o pessoal sempre me faz nas aulas presenciais aí. Turma, é devido ao Congresso de Viena. Tá? Um dos princípios do Congresso de Viena era o princípio do equilíbrio. Restaurar as fronteiras, fazer uma redistribuição territorial da Europa ali, já que Napoleão dominou boa parte da Europa. Tá? Lá o Napoleão I, belezinha? Então no Congresso de Viena ficou estabelecido isso, que alguns reinos italianos pertenceriam à França, outros à Áustria. Os reis até eram reis locais, de Parma, de Modena, de Duas Sicílias, mas eles estavam submetidos, eram dominados, influenciados, ou pela França ou pela Áustria. E isso também, turma, ocorreu com a Alemanha. Então já começa a ficar mais clara a aula para vocês. Tanto as unificações italiana como alemã, elas terão que lutar contra a França e contra a Áustria para formarem o seu país, já que o Congresso de Viena colocou esses reinos, né, sob a tutela, sob o comando de franceses e de austríacos. Então vamos para a unificação propriamente dita, beleza, turma? Ela começa a ganhar força a partir de 1860.
Quem vai liderar a unificação italiana? É um reino que fica no norte, que é o reino do Piemonte e Sardenha, o reino sardo-piemontês. O rei é Vítor Emanuel II e quem conduz o processo é o primeiro-ministro, é o conde Camilo Benso de Cavour. É importante salientar, galera, que o reino do Piemonte e Sardenha era um reino industrializado. Lembra que eu disse? Quem vai conduzir os processos as burguesias liberais, tanto na Itália como na Alemanha. Entendeu? Porque o Piemonte e Sardenha, apesar de ser uma monarquia, era uma monarquia modernizada. O Piemonte e Sardenha era um reino industrializado. Entendeu, turminha? Então tudo isso aí é importante para você entender o processo. Porque veja bem, turma, ó, você tem 7 reinos italianos, não é isso? Cada reino é como se fosse um país ali. Isso facilita ou dificulta o comércio para o Piemonte e Sardenha? Dificulta, porque você tem que pagar tributos para passar para que seus produtos entrem em todos os reinos. Se você unifica, se você forma um só país, ainda mais com o Piemonte e Sardenha conduzindo, você derruba essas barreiras alfandegárias. Então existe uma questão política, nacionalista, né, valorização do folclore, da cultura nacional, a língua, a identidade do povo, claro que existe, não podemos negar, mas também existe aí o interesse econômico de você unificar economicamente todos os reinos italianos, entenderam, galerinha? Por isso também que o Piemonte e Sardenha vai conduzir esse processo, tá? O Camilo Cavour, né? Camilo Benso de Cavour, o Conde Cavour, fica mais fácil, Conde Cavour, Marcelo, tá? Ele vai conquistar os reinos do norte e vai unificá-los. Como esses reinos eles ficavam ali no norte, né? Aí eram reinos mais influenciados até pelo Piemonte e Sardenha, Cavour conquistou sem nenhuma grande dificuldade ali os reinos do norte. Ao mesmo tempo, Cavour está lutando no norte, lá no sul, lá embaixo, quem está lutando? Giuseppe Garibaldi. Pessoal, o mesmo Garibaldi da Revolução Farroupilha. Lutava pela unificação italiana, era perseguido uma época, porque veja bem, você unificar significa um reino tomar todos os outros, acabar com a influência francesa, austríaca. Então o Garibaldi vai dar um tempo, vai fugir aqui para o Brasil, vai lutar na Farroupilha, casou-se com uma brasileira, com a Anitta, tá? Aprendeu a fazer a paradinha, turma. E aí o Garibaldi volta para a Itália. Então nesse momento ele já passou pela Farroupilha, tá? Já retornou para a Itália. Daí ser chamado de herói de 2 mundos. O Giuseppe Garibaldi. Então Garibaldi está lutando no sul com seus 1000 homens, os chamados camisas vermelhas de Garibaldi. E Garibaldi vai conquistando os reinos do sul, e vai conquistando, e vai subindo, vai subindo. E no centro da Itália ele encontra-se com Cavour. Apesar de serem até amigos, tá? Eles tinham uma divergência grande. O Cavour queria a Itália unificada, mas com governo monárquico. Lógico, né? O rei Vítor Emanuel ser o rei da Itália, tá? O Garibaldi era republicano. Ele também queria uma Itália unificada, mas sob o regime republicano, tá bom? O que o Garibaldi pensou? Se eu entrar em atrito com Cavour, nós iremos nos enfraquecer e isso iria favorecer um contra-ataque das forças absolutistas, das forças antinacionalistas, anti-unificadoras. Então, Cavour, pelo bem da Itália, e o Garibaldi, pelo bem da Itália, fizeram um acordo. E nesse acordo, o Garibaldi cedeu mais, né? Pensando com todo amor que tinha pela Itália, ele vai ceder os territórios que ele conquistou no sul ao Conde Cavour. Tá? Viu, turma? Isto é um nacionalismo. O Garibaldi está colocando os interesses da pátria, os interesses da nação acima de seus interesses pessoais. Por isso que eu disse lá no começo da aula que o que marca esses movimentos, né, são as ideologias liberais e nacionalistas. Liberais por quê? Querem se libertar do domínio francês e austríaco e ao mesmo tempo formar uma nação.
Se quiser, para ficar acima da média, pode colocar o romantismo aí também, né? O amor pela pátria, viver pela pátria. Olha que romântico que o Garibaldi foi. Lutou e pelo bem da Itália, pela unificação, entregou esses reinos ao Conde Cavour. E aí, Marcelo, acabou a unificação, beleza então, uniu Norte-Sul, falta Roma. A dificuldade de conquistar Roma é porque você ia criar um atrito político com o Papa e também porque o Papa era protegido por tropas francesas, né, turminha? Tropas de Napoleão III. Hoje em dia, né, estamos em 2020, tá? Hoje em dia quem faz a guarda do Vaticano ali é a guarda suíça. Mas na época era a guarda francesa, de Napoleão III, tá? Então isso dificultava também você conquistar Roma para completar a unificação italiana, tá? Porém, turma, um fator externo vai ajudar muito os unificadores. Qual fator foi esse, galera? Ao mesmo tempo que está rolando a unificação italiana, eu disse para vocês, está rolando a unificação alemã. E vai estourar uma guerra muito pesada para a França, que é a Guerra Franco-Prussiana. A Prússia está liderando a unificação alemã. E a Prússia está vencendo a guerra. Como a Prússia está vencendo, Napoleão III precisava fortalecer o seu exército. O que ele faz então? Ele vai retirar os seus soldados que estavam em Roma para levar para lutar na Guerra Franco-Prussiana. Ah, Marcelo, Napoleão III foi traidor do Papa? Turma, não é bem isso. É uma necessidade. Ele estava perdendo a guerra. Precisava fortalecer o seu exército. Entenderam, galerinha? Então, por conta disso, Napoleão III retira seus soldados de Roma e os levam para a Guerra Franco-Prussiana. Turma, aí não teve jeito, né? O Papa, sem proteção militar, tornou-se presa fácil dos conquistadores, tá? Então, em 1870, Cavour conquista Roma e assim consolida a unificação italiana. Marcelo, mas o Papa gostou disso? Claro que não, né, turma? Porque o Papa perdeu a autoridade que ele tinha ali em Roma. Ele era o rei de Roma. Ele tinha o poder político, econômico, religioso. Agora é só religioso. Porque Roma faz parte agora da Itália. E ainda é a capital. Então quem vai governar toda a Itália? Aquele que era o rei do Piemonte e Sardenha, o Vítor Emanuel, tá? Não se esqueçam que o Conde Cavour era o primeiro-ministro. O rei do Piemonte e Sardenha, Vítor Emanuel II, torna-se o rei da Itália. E o Papa não aceitou isso, ele perdeu a autoridade, fez-se de vítima. Oh, sou um prisioneiro em minha própria casa. Oh, sou um escravo em meu próprio lar. Para quê? Para jogar os italianos, que são bastante católicos, contra a unificação. O Papa queria manter a sua autonomia ali sobre Roma. Então essa divergência do Papa, o fato do Papa não reconhecer... Não reconhecer a autoridade do imperador é chamada de questão romana. E essa divergência, turma, só vai ser resolvida lá no século XX, tá? Na questão romana, no início da unificação, turma, ali quando consolida, né, que toma Roma, o Papa era o Pio IX, tá? Então, Pio IX e o rei, o Vítor Emanuel II. Lá no século XX, o Papa Pio XI, Pio XI, tá? Vai fazer um acordo com Mussolini. Isso é 1929, é o Tratado de Latrão, que é o acordo que resolve a questão romana, tá? Pelo Tratado de Latrão, Mussolini reconhece a autonomia do Vaticano, dos estados pontifícios. Então é aí que o Vaticano torna-se um estado independente e, logicamente, né, Mussolini ganha apoio da Igreja Católica ao seu regime fascista. Então a questão romana é o Papa não reconhecer a autoridade do imperador, e ela só foi resolvida 60 anos depois, em 1929, no acordo Tratado de Latrão. Mussolini reconhece a autonomia dos estados pontifícios e o Papa Pio XI vai apoiar a ditadura fascista de Benito Mussolini na Itália. Bem, pessoal, o norte da Itália era mais industrializado, o sul era mais agrícola.
Num primeiro momento, a unificação italiana, ela trouxe problemas para o sul, porque as pequenas manufaturas do sul não vão suportar a concorrência dos industrializados do norte. Então você vai ter uma falência, né, dessas oficinas, dessas pequenas manufaturas do sul. Outro problema também, a unificação de impostos. Como o norte era mais rico, mais industrializado, e o sul era mais pobre, mais atrasado, mais agrícola, o sul vai sentir mais na pele, né, essa grande taxa de impostos cobrados pelo norte, já que agora a Itália é um país só, tá? Então, no primeiro momento, aumenta as desigualdades na Itália, aumenta a pobreza no sul, muitos italianos do sul vão fugir para os Estados Unidos, vão levar junto com eles, né, a máfia, porque no sul da Itália, nesse momento, começa a surgir esses grupos mafiosos, né, devido à miséria também, à pobreza que eu acabei de explicar. Então, a Cosa Nostra, a máfia siciliana, tá? E muitos italianos do sul que vão fugir para os Estados Unidos vão levar com eles essa ideia de máfia também. Turma, outra coisa interessante, muitos italianos fugindo das guerras de unificação da Itália e da pobreza também, vão tentar a vida aqui no Brasil, tá? Olha que legal, fazer um link aqui com o Brasil, né? Nas fazendas de café do Oeste Paulista. Então, muitos italianos vão fugir das guerras de unificação que o Garibaldi fazia e também da pobreza e virão para o sul do Brasil trabalhar nas fazendas de café do Oeste Paulista, tá? Como disse o Cavour, né, depois da unificação, fizemos a Itália. Agora temos que fazer os italianos, né? Porque a unificação foi feita à força, através de guerra. Agora é importante construir o sentimento de nação, de pátria entre os italianos. Tudo bem, turminha? É isso aí. Assista a próxima aula, que é a unificação alemã. Fundamental para entender essa política de nacionalidades, mas também a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Espero vocês lá.